Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Nós vamos meditar a respeito da palavra de Deus, baseado no capítulo 6, dos versículos 16 ao 27. Você crê que Deus tem uma palavra para a sua vida? Eu te convido nesse momento a abrir o seu coração e deixar Deus falar com você. Muitas das vezes nós queremos ouvir a palavra de Deus, mas nós fechamos o coração e muitas coisas, atrapalham a gente ouvir Deus. Pequenas coisas que às vezes tiram a nossa atenção e no momento de uma palavra-chave, de uma palavra rema para a sua vida, às vezes você dispersa com alguma coisa e perde, uma orientação de Deus para você. Então quero te convidar a não deixar nada roubar a sua atenção nesse momento. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Capítulo 6, versículos 16 até o 27. Nós vamos meditar crendo que Deus irá nos trazer uma orientação para a nossa vida. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posto sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei, e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste, e disse a Daniel: Daniel, servo do Senhor vivo, do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido nenhum delito. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera em Deus, ou crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e estes foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e língua que moravam em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o reino, ou em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio não terá fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas
no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Muito bem, oremos a Deus. Amado Deus e nosso Pai, obrigado pela sua palavra. Querido Deus, estamos diante da igreja do Senhor. Os irmãos aqui vieram para adorar ao Senhor. E hoje, ó Deus, eles vão ouvir a sua palavra. Eu te peço, Deus, que usa-me com poder e com graça, para que eu possa ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Para que eu possa trazer, ó Deus, com sabedoria e graça, aquilo, Senhor, que o Senhor quer que seja falado para a igreja. Que eu possa trazer as orientações baseadas, ó Deus, na sua palavra, que vai, Senhor Deus, fazer a vida de todos os seus filhos vitoriosas no Senhor. Pai, muito obrigado. Eu já quero, Senhor Deus, repreender tudo aquilo que veio para roubar, Senhor Deus, a atenção dos seus filhos. E abençoa a vida de cada um, ó Deus. Que o coração e a mente de cada um seja uma terra fértil para ouvir a sua palavra, para receber a sua palavra. E que a semente seja lançada e ela venha germinar e se multiplicar. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem. Nós acabamos de ler um texto que é conhecido da maioria dos leitores que leem a Bíblia. O rei Dário, ele constituiu 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. Ele constituiu províncias e sobre estas províncias ele colocou esses reis que governassem as províncias. Ou esses príncipes que governassem essas províncias. E sobre esses governantes, ele constituiu algumas pessoas com autoridade sobre eles. E dentre eles, ele constitui Daniel. Para que pudesse governar um grupo desses príncipes. Mas Daniel, ele era alguém que temia a Deus, o Deus de Israel. E ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia por Jerusalém. Ele tinha o hábito de estar na presença de Deus, ele era fiel. E não achava nenhum dolo na vida de Daniel. E aqueles outros príncipes, eles entenderam que precisava pegar Daniel em alguma falha, para que pudesse então destruir a vida de Daniel e tirar Daniel, porque Daniel, ele estava sendo reconhecido pelo rei, e o rei tinha uma certa preferência por Daniel. E então, eles vieram ao rei e trouxeram um projeto para que fosse criado um decreto que por 30 dias ninguém pudesse adorar qualquer Deus que não fosse o rei Dário. E o rei assinou o edito, assinou o decreto. Mas Daniel, ele ficou sabendo disso. E ele pôs-se a orar ao Senhor. Da mesma forma, ele não deixou de orar a Deus. Quando o decreto então passou a valer, Daniel continuou na sua casa. Abria as portas da janela para o lado de Jerusalém e orava ao Senhor por Jerusalém. Não mudou nada para ele. E então aqueles homens que havia criado, ou seja, dado a ideia do decreto, eles passaram a vigiar Daniel.
E pegaram Daniel orando a Deus. Pegaram Daniel sendo fiel a Deus, curvando diante de Deus. E eles vão agora até o rei e diz: olha, rei, aquele edito que o senhor assinou, o senhor não pode voltar atrás. E nós pegamos Daniel, orando ao seu Deus. E no edito, então, ele deveria ser morto com a pena de lançado na cova dos leões. Então o rei manda trazer Daniel, ordena que trouxesse Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E ele então, o rei, ele diz para Daniel: olha, Daniel, o Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará da cova dos leões. E então ele sela, como nós lemos, e ele coloca ali uma pedra e sela com seu anel. Mas ele vai para casa, ele vai para o palácio, e passa a noite em jejum, passa a noite, ele não quer ouvir as músicas costumeiras, a comida ele dispensa. E aquela noite, quem sabe, foi a noite mais longa na vida do rei Dário, incomodado e preocupado com Daniel na cova dos leões. Mas para Daniel, aquela noite foi a noite mais tranquila que ele viveu, porque ele estava vivendo na presença do seu Deus. Ele estava passando ali junto com os leões, na companhia do Deus Todo-Poderoso. Deus estava passando com ele na cova. Quem era Daniel? Daniel era um membro da família real de Judá, possivelmente nascido na cidade de Jerusalém. Ele foi capturado na sua adolescência e levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, onde se tornou uma figura proeminente, como nós falamos. Deus abençoou a vida de Daniel por causa da sua fidelidade. Então, apesar do seu sucesso, todas essas coisas aconteceu com ele. Daniel, então, agora, há quem diga que no capítulo 6 do livro, ele tinha aproximadamente 82 anos, quando ele foi levado ainda jovem, e ele serviu todos os reis, e agora ele está servindo o rei Dário, e então agora ele tem essa experiência, e nós vamos usar esta história, esta narrativa, essa palavra, o capítulo 6, esse milagre, como base da nossa mensagem nesta noite. Mas antes eu quero trazer uma nota importante sobre o livro de Daniel, para que você possa, a partir de hoje, quem sabe, às vezes você já sabe disso, mas para você que ainda não sabe, eu quero dizer que o livro de Daniel, ele tem uma conexão muito forte com o livro do Apocalipse. O estudo em conjunto do livro de Daniel com o livro do Apocalipse, ele enriquece a nossa interpretação a respeito do livro do Apocalipse, das profecias do livro do Apocalipse, a respeito da escatologia bíblica. Então, quando a gente vai estudar escatologia bíblica, que é a doutrina das coisas que vão acontecer nos últimos dias, nós estudamos o livro de Daniel. Daniel e Apocalipse, eles juntos abordam a batalha entre o bem e o mal, retratando a perseguição ao povo de Deus, diante das adversidades, culminando com a certeza da vitória mediante a força de Deus. Ambos os livros transmitem uma mensagem de esperança e conquista nos dias em que vivemos, nos dias atuais,
para Israel quanto para a igreja, pois juntos apontam para Cristo como Rei dos reis e Juiz todo-poderoso, que virá instaurar o reino de Deus na terra. Você pode dar glória a Deus? Muitas das vezes nós olhamos para o livro de Daniel e não achamos nesse livro muita coisa. Mas a partir de hoje você vai dar um valor a mais quando você ler o livro de Daniel. As figuras, nós vamos encontrar, esse livro ele é recheado de histórias. História de quem? De Daniel e os seus companheiros, os seus amigos que vieram de Jerusalém. E na outra metade do livro, ele está destinado a sinais e profecias que nós vamos compreender estudando o Apocalipse. O título que nós vamos dar a esta mensagem hoje é Amparados por Deus. Amparados por Deus. O tema em que nós vamos tratar, o tema que está sendo proposto é o amparo divino concedido àqueles que creem em Deus. Você pode dar glória a Deus? Então a história de Daniel, registrada no capítulo 6, servirá como fundamento desta mensagem. E nós vamos trazer ou dar um destaque especial para os versículos de número 26 e 27. Porque Deus, o Deus de Daniel, ele diz assim, aí no decreto do rei Dário, diz assim, porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Amém? Quando nós convertemos e recebemos Jesus na nossa vida, aceitamos ao Senhor Jesus, passamos a ter confiança no Senhor Jesus, passamos a ter confiança em Deus de uma forma diferente da que nós tínhamos antes de aceitar a Jesus. No dia a dia, na nossa caminhada, no nosso relacionamento com Deus, nós vamos percebendo o quanto Deus cuida de nós, nos pequenos detalhes da vida, através da pessoa do Espírito Santo, e nós vamos agora tendo a nossa fé fortalecida e contando com a ajuda do Senhor, a ajuda de Deus. Deus, Ele nunca nos abandona e nós vamos tendo esta certeza na caminhada da fé. Ele sempre está conosco, conforme diz a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso 8, que diz: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas, nem te espante, porque o Senhor está contigo. Aleluia! A mensagem de hoje ela é muito importante. Ela, diante da situação dramática em que nós estamos vivendo. Atualmente, o mundo vive num período marcado por inimizades, num período marcado por infidelidade, por palavras ditas e não cumpridas. As pessoas têm ações desalinhadas com a sua própria palavra. Diz uma coisa e faz outra. Comportamentos desonestos. Um querendo passar a perna no outro, querendo ser mais esperto do que o outro. E não há mais segurança. As pessoas vivem com medo, vivem preocupadas, vivem com o espírito armado e pronto para brigar, e pronto para a guerra.
Esse é o mundo em que nós estamos vivendo. Um mundo dominado pelo medo. Um mundo dominado pelo desrespeito. Um mundo dominado por medo de tantas coisas. Medo de ser passado para trás, medo de perder o emprego, medo das notícias ruins, medo das doenças. Às vezes a pessoa não pode sentir uma dor que já acha que é uma doença incurável. E tantas pessoas, e há uma paranoia que envolvendo a mente das pessoas, e o medo tem pairado sobre a vida das pessoas. Ninguém confia em ninguém, porque muitas das vezes recebemos palavras bajuladoras, que ao final essas palavras são palavras ditas apenas para ganhar a nossa confiança, ou apenas para trazer a gente para perto, para depois dar um golpe. E isso é a realidade dos dias em que nós estamos vivendo. E eu quero que você preste atenção na palavra de Deus nesta noite. O que Deus quer falar com você. Diante então desta ansiedade, pessoas apavoradas, frustradas, vivendo com medo. Agora nós temos a palavra de Deus que diz para mim e para você que Deus é o nosso socorro. Que Deus, no meio de tudo isso, a igreja é orientada a respeito do amparo, do cuidado e da proteção de Deus. E isso traz paz e segurança àqueles que creem nesta palavra, porque nem todos creem. A Bíblia constantemente nos traz a lembrança de quem Deus é e o que Ele faz na nossa vida. O que Deus realiza na nossa vida através do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo, Ele está conosco. Muito mais, Ele está em nós, Ele habita em nós. Ele está orientando-nos através da palavra de Deus, tanto em períodos de prosperidade, quanto em períodos de adversidade, conforme a história de Israel. Tem gente que pensa que quando ele está num período bom, ele não precisa de Deus, ele não precisa de orientação, e ele começa a andar conforme o seu próprio entendimento, conforme a sua própria mente. Mas neste período, nós precisamos do amparo de Deus para a nossa vida. Como também nós precisamos do amparo de Deus no momento da dificuldade. O Deus em que nós servimos é o Deus da montanha, mas Ele também é o Deus do vale. Ele passa conosco pela montanha, mas Ele também desce conosco no vale para nos ajudar e nos proteger. O Salmo de número 34, versos 6 a 10, diz assim: clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem, nada tem falta os que o temem. O filho dos leões necessitam e sofre fome, mas aquele que busca ao Senhor, de nada tem falta. Aquele que teme ao Senhor, provai e vede. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e Ele está bem presente para nos socorrer nos momentos das lutas e das dificuldades. Então o que está faltando? Para quem não tem Jesus, está faltando Jesus na vida das pessoas. Para aqueles que já aceitaram a Jesus, precisa se relacionar com Ele, com o Espírito Santo, e crer em Deus. A diferença aqui é que Daniel, ele relacionava com Deus, diariamente orava, era uma pessoa que tinha
uma vida voltada para o Senhor, ele temia a Deus, e quando ele ouviu falar do que poderia acontecer com ele, quando ele foi lançado na cova dos leões, Daniel creu no seu Deus. Amém? Creu no seu Deus. E hoje a palavra vem nos alertar, vem nos ensinar a respeito de crer em Deus. O mundo vive sem saber o que fazer, mas você e eu temos nas mãos a palavra de Deus que nos dá orientação e nos ensina o que fazer. O que fazer então em meio a tantas dificuldades e a tantos problemas? Isaías 41, verso 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustenho com a destra da minha justiça. Então o que fazer? Não temas, porque o Senhor está contigo. Mateus 5, verso 36, quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, e a notícia chega para Jairo que a filha dele já tinha morrido e que ele não precisava incomodar mais Jesus. Jesus, ouvindo aquela notícia, ele disse para Jairo da seguinte forma: não temas, crê somente. Em Marcos, no capítulo 10, verso 22, quando Jesus é questionado a respeito da figueira que havia secado no dia anterior, Jesus passando por ali, ele disse para aquela figueira: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E no outro dia, eles passando agora de volta pela figueira, alguém disse: olha Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. E Jesus disse: tende fé em Deus. Quando nós temos fé, ele está falando da realização. Então a primeira coisa que Jesus ele está dizendo: tenha fé em Deus. O que fez Daniel? Ele teve fé em Deus. Então a primeira coisa é ter fé em Deus, é crer em Deus. Crer em Deus implica em uma sequência de coisas. Primeiramente, nós precisamos ter a convicção da existência de Deus. Hoje pela manhã eu disse aqui, muitas das vezes a pessoa vai orar e ele pede a Deus que prove a sua existência. Irmão William, como você vai orar para um Deus que você não crê na existência dele? Ó Deus, se o Senhor existe, mostre para mim. Deus não tem obrigação nenhuma de provar a nenhum de nós que ele existe. Nós temos dentro de nós um sensor. Fomos criados com esse sensor. Por mais que a pessoa seja ateu e não creia em nada, mas no íntimo dele, ele sabe que Deus existe. Você pode glorificar a Deus? Tanto é que a Bíblia, em momento algum, a Bíblia está tentando provar a existência de Deus. Ela já começa em Gênesis, capítulo 1, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então já começa falando que Deus existe. Então a primeira coisa é ter fé em Deus. Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Crer em Deus
precisamos crer nos atributos de Deus. E o principal, e o que eu quero destacar aqui, todos são iguais, mas eu quero destacar aqui um atributo que nós precisamos crer em Deus. É a onipotência de Deus. Amém? Em Mateus capítulo 19, verso 26, respondendo a uma pergunta dos seus discípulos, quando eles perguntaram a Jesus sobre a respeito de um camelo passar no fundo de uma agulha. E Deus então responde a eles dizendo: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém? Nesta frase, Jesus destaca a onipotência de Deus. Quando Jesus cura os enfermos, quando Jesus perdoa os pecados das pessoas, quando Jesus acalma a tempestade, quando Jesus opera milagres, Ele está mostrando a onipotência de Deus. Este atributo que fala do poder ilimitado de Deus, o poder que pode realizar tudo de acordo com a sua santa palavra, e tudo que está de acordo e compatível com a sua santa, imutável e perfeita natureza. Deus não realiza nada que vem colocar em xeque a sua natureza, mas Ele faz tudo de acordo com a sua natureza santa. Então nesta frase Jesus destaca esta onipotência. Isso significa que nada é impossível para Deus. Em Romanos capítulo 4, verso 17, o escritor diz assim: Deus chama à existência aquilo que não existe. Você crê nesse Deus? Pois é, esse Deus é que protege a nossa vida, que ampara, é o amparo dele, é sob o amparo de Deus, amparo desse Deus é que nós vivemos. E em segundo lugar, nós devemos crer na palavra de Deus. A palavra que aponta para a palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus que aponta para a fidelidade de Deus. Lembra que eu disse que as pessoas vivem contrário ao que elas dizem? Agora há pouco eu disse que vivemos em um mundo que as pessoas falam uma coisa e faz outra. Promete e não cumpre. Fala que não falou. Sai fora. Se o negócio der errado, não falei isso não. Antigamente os contratos eram para assegurar. Hoje em dia tem uns distratos, que as pessoas distratam e falam: não falei isso. Mas eu quero dizer uma coisa, que Deus, o Deus de Daniel, e o Deus que te oferece proteção, Ele não volta atrás, a palavra dEle é fiel. A palavra dEle é fiel. Se Deus disse que você é bonito, é porque você é. Se Ele disse que você é santo, é porque você é. Se Ele diz que não há nenhuma condenação sobre você, é porque não existe. Se Ele disse que os seus pecados estão perdoados, é porque estão. Deus em momento algum nos bajula. Ele sempre fala aquilo que realmente Ele é fiel na sua palavra. Se Ele fala que Ele te segura pela sua mão direita, que te sustenta com a sua destra, é porque isto acontece de verdade. Ele sustenta, Ele te guarda, Ele te protege, Ele está
todo tempo em sua volta. Ele não dormita, ele não cochila, ele não dorme, e ele está com todo o tempo à sua volta, e ele nos garante isso, pode crer. Por isso que o salmista disse: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me protege. Aleluia! A fidelidade faz parte da natureza santa de Deus. A fidelidade é algo que precisa ser compreendido. E eu quero te dar uma dica. Às vezes você fala assim: mas Deus não é fiel a mim? Então, eu vou orar aqui para acontecer isso e isso, coisa que absurda, não é? Aquelas orações imprecatórias, aquelas orações que não têm sentido. Tem gente que faz umas orações loucas aí e acha que Deus vai atender. Não, mas Deus não é fiel a mim? Não, não é nesse sentido. Deus é fiel não a você, a palavra santa dele. Se eu estiver enquadrado nela, ele é fiel a mim. Deus é fiel, o cuidado de Deus para com seus filhos, não é porque ele nos deve nada, mas é por causa da sua graça, é por causa da sua misericórdia, é por causa da sua fiel palavra, da sua fidelidade, da sua vontade, da sua bondade. Em terceiro lugar, creia em Jesus para a sua salvação. A partir do momento que você recebe Jesus na sua vida, o grande eu sou está com você. Aleluia! Aquele que disse para Moisés: eu sou o que sou. O grande eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu sou. Ele passa a estar conosco através do Espírito Santo, e Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Hoje, eu disse pela manhã, que no dia em que eu vi o carro funerário saindo da porta da minha casa, levando o corpo do meu pai, quando eu vi baixar aquela tampa, eu disse: pronto, está tudo acabado, está tudo perdido, o que será de mim? Hoje, chegando na minha casa, por acaso, entrando o carro na minha garagem, eu lembrei de uma pessoa, não muito conhecido meu, mas eu já fiz negócio com essa pessoa. Eu lembrei dele, não sei porquê. Eu lembrei daquela pessoa. E quando eu desci do carro, que peguei meu celular, eu vi no Instagram da prefeitura, falando que aquela pessoa tinha morrido. E aí eu lembrei das filhinhas, dos filhinhos dele, um homem ainda jovem, aquelas crianças, por mais que os avós são ricos, que a família é rica, mas eles vão sentir falta do pai, como eu senti aquele dia. Mas eu tenho uma notícia para você. O meu Deus, o Deus em quem nós servimos, o Deus que nos ampara, Ele vive eternamente. O seu domínio não tem fim. Eu passo, você passa, Ele permanece, e todos os dias Ele está conosco. Nós não vamos ver o carro funerário levar a nossa esperança, porque a nossa esperança está nele, e Ele é eterno e garante a mim e a sua vida. Então a proteção que Ele tem para mim e para você é eterna. O amparo dele para mim e para a sua vida é eterno. E às vezes nós até podemos
e viver aqui a vida atribulada, e a vida passa, e muitas coisas acontecem, e às vezes você não tem a oração respondida da forma que você queria, mas eu quero dizer uma coisa para você: quando nós chegarmos no céu, tudo acontecerá, as nossas orações serão respondidas, o coxo não será coxo, o cego não será cego, porque há um corpo incorruptível esperando por mim e por você, que nós vamos receber no arrebatamento da igreja, vamos ser transformados. Se o nosso corpo estiver na tumba, ele vai sair e será transformado em corpo de glória, em corpo de glória. Os defeitos físicos estarão acabados para sempre. Nós não ficamos mais velhos, não mais com a cabeça grisalha como a minha, mas nós estaremos para sempre num corpo novo, num corpo jovem, num corpo curado, num corpo restaurado, e tudo será para a glória do Senhor. Quem sabe nós vivemos durante toda a vida com uma deficiência e um problema, mas eu quero dizer para você que um dia chegará a minha e a sua vitória. Daniel não tinha dúvida disso, de quem era seu Deus. O amparo de Deus nos revela o seu amor carinhoso de um pai que não morre, como o meu que se foi. Eu com 18 anos, tinha acabado de completar 18 anos, agora passei a ser arrimo de família, responsável pelos meus irmãos menores. A minha mãe não tinha muita saúde. Quando eu olhei para a realidade do que estava acontecendo comigo, eu assustei. Mas Deus nunca deixou faltar nada na nossa casa. A nossa casa sempre esteve cheia de pessoas. Familiares da minha mãe que vinham de outras cidades, vinham para arrumar serviço aqui em Uberlândia, e ficava por lá 1 mês, 2, até arrumar serviço. Nós sempre tivemos para nós e para abençoar as pessoas. Por quê, irmãos? Meu pai foi embora, mas o meu Deus não. O meu Pai Celestial não. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Porque nós estamos debaixo do amparo de Deus. Quando experimentamos a presença de Deus, ao aceitarmos a Cristo Jesus na nossa vida, a partir desse momento, nada pode nos vencer espiritualmente. Mesmo diante dos desafios e das dificuldades, nós somos vencedores. As situações extremas, onde os nossos próprios recursos são insuficientes, essas situações, elas não representam nada, porque Deus é o nosso apoio, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente, Deus fortalece a nossa fé, Deus fortalece a nossa esperança, Ele não abandona os seus filhos. Daniel tinha visto Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente, praticamente pelo mesmo motivo. Mas na fornalha de fogo ardente havia um quarto homem. Há vários anos atrás, tinha acontecido com Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Nabucodonosor manda lançar na fornalha ardente esses 3 homens,
Mas aquele homem fica assustado, porque ele olha, ele levanta, e ele vê, e ele pergunta: ué, mas nós lançamos aqui 3 homens, eu vejo 4. E ele levantou depressa e falou para as pessoas que estavam ali perto dele, para os seus conselheiros: não foi 3 que nós lançamos, amarrados? Sim, foi. E a fornalha era tão quente, que até os que levaram os homens, só o calor matou eles. E agora o rei diz: olha, eu estou vendo 4 homens. Rei, você está tendo aí uma alucinação? Não, vem cá para você ver. E eles responderam: é verdade, tem 4 homens. E o rei prestou mais atenção e disse o seguinte: olha, e o 4º homem, ele é diferente, porque ele é semelhante ao Filho de Deus. Os estudiosos e as pessoas que conhecem, eles dizem que era uma teofania que estava acontecendo, quer dizer, aquele anjo representava o próprio Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus. Esses jovens enfrentaram os perigos, mas não perderam a fé. Ao ser lançado ali, eles também creram em Deus. E agora, o rei vê um 4º homem. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, já caminhando para o final dessa mensagem: o 4º homem não te abandona. O 4º homem está com você. O 4º homem, ele anda com você todos os dias, seja em que momento for. Nunca esqueça que o 4º homem está com você, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele disse: olha, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou mandar o Espírito Santo, e ele estará com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Esses jovens enfrentaram grandes perigos, mas o 4º homem não deixou nem a roupa deles se queimar, nem cheiro de fumaça tinha, porque o 4º homem estava com eles. Nunca esqueça de quem é o seu Deus, meu irmão. Nunca esqueça de quem é o seu Deus. Ele é o Deus que entrou com Daniel na cova dos leões. Ele é o Deus que entrou com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Ele é o Deus que entrou com José no calabouço. Ele é o Deus que entrou com Paulo e Silas na prisão. Ele é o Deus que entrou com Pedro na prisão e tirou eles dali. Deus, ele não vai te livrar dos problemas e das dificuldades, mas ele vai entrar com você e ele vai sair do outro lado com você. Ele não vai te abandonar, ele salva, ele livra, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões e vai te livrar também. Deus é onipotente, creia nisto. Deus, ele existe e ele é galardoador daqueles que o buscam. Entregue completamente a sua vida a ele, entrega completamente as suas preocupações a ele. Ele nunca vai te abandonar. Confie no grande eu sou, no Deus conosco, aleluia. O Deus conosco, ele está conosco, aleluia. Não é só um nome, mas é uma realidade. Ele nunca te abandonará. Ele te ampara todo o tempo. Salmo 37, versos 4 a 6. Diz assim: deleita-te também no Senhor,
e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa, preste atenção, descansa no Senhor e espera nele. E não fique indignado por causa daqueles que prosperam em seus maus caminhos ou em seus caminhos, por causa do homem que executa astutos intentos. Não fique indignado, Deus é a nossa justiça. O nome de Daniel é Deus é a minha justiça. Deus é o meu juiz. Eu quero encerrar recitando um cântico. Um cântico que eu aprendi há muitos anos atrás, ouvindo um pastor amado, querido, que não faz muito tempo que ele partiu para Jesus, e muitos irmãos aqui o conheceram, ouviram ele, pastor Batista Feliciano Amaral. Ele cantava esta canção: a vida tem tristezas mil, nem tudo é o céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, confia em Deus. Quando o teu céu escurecer e a sós penares teu sofrer, não desanimes para vencer. Há um caminho só, confia em Deus. Se a tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando de um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, confia em Deus. Amém? Fique de pé onde você está. Quem sabe você está atribulado, angustiado, aflito, com o amanhã, com o futuro. Às vezes a gente nem sabe se vai viver o amanhã, e já fica com medo dele. Mas eu quero dizer, em todo tempo, Deus está com você. Ele é quem te sustenta, quem te guarda. O amparo dele sobre mim e sobre a sua vida é uma realidade. Creia nisso e você vai viver em paz, mesmo nos momentos de luta, de dificuldade. Graça também é paz no momento da tribulação. Por isso que Pedro escreve sobre a multiforme graça de Deus. A graça em todos os sentidos, em todas as direções da nossa vida. Graça é gozo, alegria no momento da aflição. Quando Paulo ele ora ao Senhor, diz: olha, 3 vezes eu orei ao Senhor, para que fosse tirado de mim um espinho. E a resposta dele foi: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Ele está falando da alegria, do poder capacitador do Senhor na nossa vida. Às vezes, o problema não vai passar aqui, mas na eternidade sim. Mas continue orando, porque a graça capacitadora do Senhor estará sobre a sua vida, e o seu coração se encherá de alegria. Uma vez, eu quero dar um testemunho aqui rapidinho. Eu trabalhava com um irmão de Belo Horizonte, um deputado muito conhecido. O irmão Eslon sabe.
E ele me disse: pastor, vai visitar o pastor fulano de tal, está em Uberlândia, ele precisa de alguém. Eu cheguei ali, aquele pastor estava num aparelho de oxigênio, muito conhecido, conheci ele quando era criança, pastor famoso aqui em Uberlândia. E eu cheguei ali, ele não podia falar, ele estava com uma doença já no estado terminal, mas ele me abraçou com uma força tão grande, que eu é que fui abençoado pela vida dele. Sabe o que é isso, irmãos? Graça de Deus, aleluia, glória a Deus. Eu me lembro daquela cena, aquele pastor me abraçou tão forte. Eu convivi com ele no Compass, eu nem sabia que ele estava doente, mas de repente, eu fui lá visitar ele, naquela situação, e daqui a alguns dias, ele partiu para o Senhor. Mas a alegria que havia no coração dele, ele não podia falar mais, mas a alegria me contagiou naquele momento. Eu é que fui abençoado, irmão William. Amém? É assim que Deus quer fazer conosco. Amém. Eu quero te dizer, querido, Deus, Ele é poderoso e Ele age nas nossas vidas. Eu quero orar com você. Coloque a sua mão em cima do seu coração nesse momento. Diga assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu ouvi a sua palavra. E eu creio nesta palavra para a minha vida. Eu te peço, entra na minha vida. Faz de mim uma nova criatura a partir de hoje. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Me dê vestes novas. Coloca sandália nos meus pés. Ah, Senhor, eu quero viver para o Senhor. A partir de hoje, eu entrego a minha vida completamente ao Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha vida. E eu, Senhor, que um dia andei fora dos seus caminhos, arrependido eu volto. Me recebe de volta, Senhor. Faz de mim uma nova criatura. O Senhor que escreveu o meu nome no livro da vida, me dá força para eu voltar. E eu, Senhor, que te recebo pela primeira vez, eu te peço, escreva o meu nome no livro da vida, em nome do Senhor Jesus. Querido irmão e irmã, eu quero orar por você. Quem sabe você tem passado por lutas, problemas, dificuldades, mas eu quero dizer para você que a partir de hoje, viva o amparo de Deus na sua vida. Creia nesta palavra. Confia no Senhor. Deus, Ele ampara você em todos os momentos da sua vida. Você que fez esta oração pela primeira vez, onde você está? Erga uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você está aqui e ainda não havia feito esta oração, fique com sua mão levantada. Eu quero orar por você. Você, querido, nasceu para vencer. Nenhum de nós nascemos para ser derrotados, mas para vencermos. Eu quero convidar você que levantou a sua mão, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Amém. Glória a Deus. Eu quero chamar o pastor Jader para me ajudar aqui, os irmãos da consolidação, e nós vamos orar por você, para que Deus possa fazer grandes coisas na sua vida.
e o seu nome seja escrito no livro da vida. Querido Deus e Pai, nós oramos por esta vida, que agora, Senhor Deus, Ele coloca diante do Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, confiando no Senhor, ó Deus. Dê a Ele vestes novas, coloca sandália nos pés do seu filho, Senhor. Coloca um anel no dedo dele, Senhor, o anel de filho, ó Pai. E que a partir de hoje ele possa viver em comunhão com o Senhor para sempre. Arranca todo medo, Senhor, todo pavor, e dê a ele a certeza da companhia do Senhor na vida dele. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, aquele que é vivo e reina para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Deus abençoe a sua vida. Deus te guarde. Viva o novo do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aplaudam o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe, queridos. Que esta palavra possa mudar o seu coração, mudar o seu pensamento. Amém? Glória a Deus. Um minutinho só, nós vamos cantar o coro dessa canção. E declare isso em nome de Jesus. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Aleluia. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Com a mão direita levantada, eu quero dizer a você que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a minha e a sua vida e sobre todo o povo de Deus na face da terra. Vá em paz. Uma semana de vitória, uma semana de bênção. Pode aplaudir ao Senhor Jesus.